Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Meu nome é Elizabeth, sou trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa de Niterói. Sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro virtual para falarmos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Hoje, o nosso palestrante será nosso amigo Hugo Nascimento, também trabalhador da casa, que, dando continuidade ao estudo do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, ele vai nos falar sobre o capítulo 18, intitulado Ide e Conquistai a Terra. Antes disso, faremos a leitura de uma página e a nossa prece, pedindo a Jesus que nos abençoe em mais esta oportunidade. A nossa página é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, número 103, Perante a Multidão. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Atos, capítulo 2, versículo 13. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho, diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como de um vento veemente e impetuoso e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões de Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos, encarregados de preservarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas, e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispõe efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envelhecimento, a tua renúncia significará incapacidade, a tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos, nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor, nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, querida Irmã Rosa e todos os benfeitores que nos auxiliam neste trabalho. Agradecemos por este momento e pedimos para que abram nosso coração e nossa mente para recebermos esses ensinamentos. Que nosso irmão Hugo possa ser inspirado pelo alto em mais esta oportunidade de trabalho. Que assim seja.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição virtual do Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Hugo Nascimento, sou colaborador da casa e é com muita alegria que nos reunimos aqui mais uma vez, mesmo que de forma virtual, para estudarmos o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18 do livro Primícias do Reino. Esse livro é um livro ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco. E quem é Amélia Rodrigues e que livro é esse? E por que ele foi escolhido? Primícias do Reino é um livro belíssimo que traz diversas narrativas evangélicas, exploradas, detalhadas, pelo espírito Amélia Rodrigues. E quem foi Amélia Rodrigues? Amélia Rodrigues, enquanto encarnada, ela foi uma poetisa baiana, literata, muito culta, escritora, né? Então, que muito conhecida, né? Enfim, dentro do contexto da prosa e poesia nacional, e ela consegue trazer, ela consegue dar essa riqueza, trazer todo essa potência literária para as narrativas evangélicas, para diversos episódios do Evangelho, que realmente quando a gente lê, a gente fica encantado, mergulhado, como se a gente tivesse sido transportado e tivesse ali presente, vivenciando aqueles momentos com Jesus. Então é um livro muito recomendado, não só esse, mas a Amélia Rodrigues tem vários livros nesse sentido. A gente tem Primícias do Reino, Quando a Primavera Voltar, Sou Eu, Luz do Mundo, enfim, são vários livros em que ela reapresenta para nós as narrativas evangélicas com toda a sua prosa, sua bela prosa. Então vale muito a pena ler, além de estar recheado de diversas lições para o nosso crescimento espiritual, sem dúvida nenhuma, assim como o capítulo de hoje. O capítulo de hoje, que é o 18, Ide Conquistai a Terra, a Amélia Rodrigues ela vai fazer explorar junto conosco, né, o episódio de Pentecostes, que é um episódio muito conhecido. A gente vai falar um pouquinho sobre ele e, em cima disso, a gente vai trazer algumas reflexões que a Amélia Rodrigues propõe, que com certeza vão ser muito úteis para o nosso crescimento espiritual, para nossas meditações, para que a gente possa repensar certas coisas que podem ser extraídas daquele momento vivido pelos apóstolos, né? Então, a Amélia Rodrigues ela faz uma passagem sobre o momento em que era vivido naqueles dias pós a partida do Mestre. Ela comenta um pouco sobre a imensa saudade que os discípulos sentiam, né? Todos aqueles que haviam sido tocados pelo magnetismo e pelo amor de Jesus, aquela saudade imensa que eles tinham da convivência diária com o Mestre, de ouvir suas pregações, de estar com ele no momento das curas, nas pregações perto do mar de Cafarnaum, ou seja, aquela convivência diária com aquele espírito grandioso que era Jesus. Então, havia uma saudade imensa nos corações queridos do Mestre, né? E não só isso, mas a Amélia Rodrigues usa uma frase que é muito representativa, que ela fala que Jerusalém agora parecia mais cruel. Seu ar era difícil de ser respirado. E a gente pode imaginar que sim, obviamente. É como se, trazendo de uma forma metafórica, um grande clarão tivesse surgido na Terra com a vinda de Jesus, né, que houvesse iluminado as almas, né, daquele território, né, da Palestina, e que, de fato, havia transformado o clima espiritual da Terra naquele momento em que Jesus estava conosco, e com a sua partida realmente é como se aquela claridade momentaneamente tivesse desaparecido e as sombras houvessem novamente dominado aquelas regiões. Então, de fato, o ar deveria ser insuportável, o clima espiritual devia ser muito difícil, né? Todas as pequenezas, mesquinharias humanas haviam, né, novamente eclodido com toda a sua força. Então, realmente, não somente os corações
dos discípulos queridos sentiam a saudade do Mestre, mas também todo aquele ambiente sentia saudade daquela luz que era Jesus. Então, a Amélia Rodrigues fala sobre isso e a gente já pode trazer um primeiro ensino para a gente, uma primeira reflexão para a gente, é que quando estamos na ausência do Mestre, quando nós estamos afastados do Mestre, realmente o ar fica irrespirável, né? Parece que tudo fica mais difícil, mais sombrio, mais cruel, né? Quando estamos na ausência de Jesus. E não é por escolha dele, né? Porque ele está sempre conosco, mas sim por escolha nossa, que nós nos afastamos voluntariamente da presença do Cristo. Então, para a gente nunca esquecer disso na nossa caminhada, se nós percebemos que por algum motivo, por alguma questão, nós estamos nos afastando de Jesus, do seu Evangelho, da sua presença, que nós paremos, meditemos e que possamos nos sinalizar essa necessidade de reencontrar novamente Jesus, para que nós não vaguemos pela vida ou caminhemos pela vida respirando um ar pesado, insuportável, difícil, complexo, né? Que muitas vezes acontece quando nós nos afastamos de Jesus e da espiritualidade superior. E outra coisa que era muito característica naqueles dias, né, depois da partida de Jesus, era o grande medo e a insegurança que os apóstolos sentiam, né? Jesus foi aquela liderança magnética, aquela liderança que realmente arrebatou todas aquelas almas para o seu ministério redentor. E imagina agora os discípulos sem ele, né? Sem aquela luz que orientava os rumos, aquela luz que acalmava os corações, aquela luz que realmente era o grande norte espiritual para aquelas almas simples, aqueles homens rudes, né, da pescaria, do lido da lide com a terra, né? Então era natural que o medo, a insegurança viesse, mas não só o medo e a insegurança, mas também o sentimento de culpa, a vergonha, né, que provavelmente muitos deles sentiam por terem negado Jesus por 3 vezes, como foi o caso de Pedro, ou como, né, em outros corações, né, que haviam realmente se afastado de Jesus no momento do seu suplício máximo. Então, era uma mistura de sentimentos que faziam com que eles ficassem acabrunhados, envergonhados, inseguros, diante do que seria a partir de agora, como é que seria a vida sem Jesus. Né? E a Amélia Rodrigues usa uma frase que ela é muito impactante, que ela fala assim: reconheciam a própria ignorância e limitação. E tem mais um ensino aqui para nós que é muito bacana, porque eles conviveram com Jesus durante os 3 anos em que Jesus realmente esteve ativamente com eles no seu ministério, junto com a gente, enquanto encarnado. Eles foram aqueles que tiveram contato mais próximo, que aprenderam o máximo possível com Jesus e ainda assim reconheciam a sua ignorância, a sua limitação, ou seja, dando esse exemplo de humildade e mostrando essa falta de capacidade diante de uma tarefa imensa que era levar o Evangelho de Jesus adiante. Então, aqui ficam alguns aprendizados para nós, né? Que a necessária e importante avaliação sempre nossa, percebemos, né, as nossas limitações, reconhecendo a nossa própria ignorância diante da grande missão, né, de Jesus, mas também nunca retroceder, nunca se acovardar, nunca deixar de seguir adiante, né, porque é natural. Tem uma página belíssima no livro Jesus no Lar, ditado por Neo Lúcio, através da psicografia do Chico, que ele fala que Jesus fala exatamente isso. Olha, por enquanto não vejo nenhum companheiro alado entre os encarnados, fazendo uma referência que ele não vê anjos ainda entre nós, mas que nem por isso a gente deve fazer o que deve ser feito junto do trabalho com Jesus. Então, isso estava presente naquele momento, esse medo, essa insegurança, essa dificuldade de saber o que fazer,
mas estava presente também a humildade de reconhecer as próprias limitações e a vontade de querer fazer o certo, ou seja, a vontade de querer dar seguimento à missão de Jesus. E isso também é importante para nós, para que a gente possa adotar essa mesma postura, reconhecer nossas limitações, nossas dificuldades, mas manter sempre acesa essa chama de querer melhorar, de querer se aprimorar para que nós possamos ser instrumentos melhores junto com a espiritualidade superior, junto com Jesus, para que possamos fazer sempre o melhor trabalho no bem possível que nós consigamos fazer. Então, isso também é uma marca para o nosso aprendizado. E aí, um pouco de contexto aqui que é importante, o que era essa famosa festa de Pentecostes, né? Por que Jerusalém estava naquele momento lotada de gente, né? Pentecostes é uma celebração judaica que celebra o recebimento dos 10 mandamentos por Moisés no Monte Sinai. A gente sabe que a Páscoa judaica é a celebração da libertação do povo judeu da escravidão pelos egípcios, né? Ou seja, depois de vários séculos, enquanto mantidos como escravos, o povo judeu é libertado, né? E esse momento de libertação ele é comemorado através da Páscoa judaica. E depois que os judeus vagam pelo deserto, né, durante 49 dias, né, e no 49º dia eles chegam no Monte Sinai, no 50º dia Moisés recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai. Então, esse 50º dia, o dia 50 depois da Páscoa, ele é comemorado muito pelos judeus, né, como o recebimento dos 10 mandamentos. Então, Jerusalém, naqueles dias, estava abarrotada de gente, abarrotada de religiosos, judeus de todas as províncias, para celebrar o Pentecostes, que é justamente a comemoração desse 50º dia do recebimento, né, em que é recebido os 10 mandamentos, né? Então, tinha muitas pessoas de diversas províncias que falavam línguas diferentes, dialetos diferentes, que se comunicavam, né, em outros idiomas, e realmente havia virado uma cidade poliglota, havia virado uma cidade cosmopolita naqueles momentos de Pentecostes. E aí que acontece um grande fenômeno, né, que a Amélia Rodrigues, inclusive, traz o trecho dos Atos dos Apóstolos, em que está narrado isso, né, ou seja, no capítulo 2, versículo 2 a 4, em que ela coloca: veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ou seja, os discípulos estavam, né, junto com alguns outros trabalhadores, numa casa em Jerusalém, e sobre essa casa veio esse vento veemente e impetuoso. E foram vistas por eles línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios de Espírito Santo, ou cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas. E esse aqui é um exemplo, né, que muitos conhecem, em que as línguas de fogo pairaram sobre as cabeças dos discípulos e eles começaram a falar em outras línguas. E aqui a gente tem algo fundamental que a doutrina espírita nos ajuda muito a compreender, que esse aqui é um fenômeno mediúnico chamado de xenoglossia, né? O que é xenoglossia? É a capacidade que aquele médium possui, né, de falar em outras línguas que ele desconhece, que talvez nunca tenha escutado falar. E naquele momento todos os apóstolos, né, apresentaram esse tipo de mediunidade. Ou seja, naquele momento, quando esse vento veemente, impetuoso e essas línguas de fogo nada mais são do que os espíritos superiores se acercando dos apóstolos, levando-os a um processo de transe para que a mediunidade esse fenômeno de xenoglossia pudesse acontecer. E naquele momento, por que ela foi útil e importante? Porque os apóstolos saíram daquela casa e começaram a falar do Evangelho, começaram a falar da vida de Jesus, começaram a falar dos ensinos de amor e da verdade que Jesus havia trazido na língua de todos aqueles que ali estavam em Jerusalém. Então,
É muito interessante quando a gente lê essa parte dos Atos dos Apóstolos, né, como que as pessoas, os transeuntes, as pessoas que escutavam, ficavam impactados e impressionados porque eles estavam realmente ouvindo em suas próprias línguas maternas e línguas, às vezes, dialetos desconhecidos, de um povoado pequeno, e estavam ali escutando sobre Jesus, sobre seus ensinos, sobre seus feitos, sobre seus prodígios. Então, realmente foi um episódio marcante, né, que coloca esse momento inicial da primeira grande pregação do Evangelho pelos seus continuadores, né, pelos discípulos de Jesus. Então, começa a acontecer todo esse fenômeno de xenoglosia, os discípulos se sentem, nesse momento, seguros, envolvidos pelos espíritos superiores, né, tomados por uma coragem que até então eles não haviam sentido, né, se sentem conectados com o alto, se sentem conectados com os espíritos superiores, e dali, então, começam realmente esse processo de falar sobre Jesus nas línguas de cada uma daquelas pessoas que estavam ali perto daquela casa, né, das pessoas que haviam viajado até Jerusalém para comemorar o Pentecostes. Então, aqui a gente tem um simbolismo e uma analogia que é muito importante a gente não perder, né? Vamos fazer um comparativo, né? Porque tudo no Evangelho ele tem um simbolismo espiritual muito profundo. E se a gente for para pensar, essa passagem aqui também tem um simbolismo espiritual muito profundo, né? Vamos pensar na trajetória do povo judeu, né? E dentro do contexto da primeira revelação. Qual o contexto da primeira revelação? Né? É justamente os 10 mandamentos, o recebimento dos 10 mandamentos por Moisés. Essa é a primeira revelação, é o primeiro grande movimento espiritual da humanidade em relação às leis divinas, em relação às leis morais. Então, a gente tem, né, quais são os marcos, né? O povo judeu escravizado por anos no Egito, a sua libertação e depois de 50 dias o recebimento das instruções e orientações do alto, essa comunhão com o alto. E aqui a gente tem a mesma coisa, né? Os discípulos naquele momento representando talvez, né, os trabalhadores do bem, ou a humanidade como um todo, talvez de um ponto de vista mais simbólico, escravizados em suas paixões, escravizados em suas inseguranças, em seus medos, perdidos sem direção nenhuma, né? Ficam sem a presença do Mestre durante, né, esses 50 dias, né? E justamente traz essa lembrança do povo judeu vagando pelo deserto. Então, os discípulos também ficaram vagando sem saber muito bem o que fazer, como se conduzir, ainda impactados com a traição de Judas, ainda impactados com a partida do Mestre, sem, né, assim como o povo judeu, eles também estavam perdidos, e no 50º dia, assim como o povo judeu recebe a instrução do alto, os discípulos também recebem a instrução do alto, ou seja, vem a espiritualidade superior para orientá-los e a partir dali realmente dar um novo rumo à segunda revelação, que foi a revelação trazida por Jesus. Então é muito bacana a gente pensar nesse contexto para perceber que tudo tem uma causa, tem um objetivo, tem um fim útil, que nada mais é do que o crescimento espiritual da humanidade, termos junto a nós material profundo e exemplo junto com Jesus para que nós possamos crescer. Então, fica aí essa referência que eu acho muito válida. E é interessante porque a Amélia Rodrigues também faz questão de destacar no outro trecho do capítulo que se alguns transeuntes, se algumas das pessoas que estavam viajando e ali presentes naquele momento e estavam vendo aqueles fenômenos, estavam encantados, impressionados, realmente arrebatados pelo fenômeno que estavam presenciando da xenoglosia, muitos outros começaram a zombar, a caçoar dos discípulos, dizendo que aquilo era besteira, que estavam bêbados, que eles estavam realmente, aquilo era uma palhaçada, né?
e começaram, né, a entrar nesse clima de zombaria, né? E aí a Amélia Rodrigues faz uma reflexão muito, muito interessante nesse sentido, que a gente consegue também ter uma contraposição, um contraponto trazido também por Emmanuel, numa página no livro Vinha de Luz, em que ele fala que junto aos trabalhadores de Jesus, como foi o caso exatamente de Pentecostes, apesar de todo o envolvimento espiritual, da presença dos espíritos superiores, orientando aqueles, né, aqueles médios, aqueles trabalhadores para o bem, para falar de coisas boas, para trabalharem no bem, o mundo muitas vezes ainda irá recebê-los com zombaria, com críticas, com todos os tipos de maledicência. Então, para que nós estejamos preparados para isso, para que nós estejamos com o coração preparado, blindado, para essa incompreensão do mundo, né? E a gente consegue perceber mesmo isso. Às vezes, nós, como trabalhadores espíritas, ou nós, muitas vezes, quando nos dedicamos a alguma obra de caridade, ou dedicamos tempo à execução de tarefas voluntárias ou trabalhos do bem, muitas vezes a gente recebe a incompreensão, até mesmo no nosso lar, uma esposa ou um esposo que talvez não compreenda, alguns familiares que nos zombam de nós, falam que está perdendo tempo, ou que não entende a nossa dedicação a uma determinada tarefa, né? Ou então pessoas que falam que muitas vezes criticam a nossa atitude de tentarmos nos melhorar, de tentarmos sermos pessoas melhores, não entendem como que a gente pode dedicar um dia do fim de semana, por exemplo, a uma tarefa voluntária. Então, essa zombaria do mundo realmente ela vai existir para aqueles trabalhadores fiéis do Evangelho. Mas assim como os apóstolos ignoraram esse tipo de atitude do mundo, nós também precisamos ignorar esse tipo de atitude do mundo, porque ela vai existir. A gente precisa seguir à frente, junto com Jesus, sabendo que no caminho a gente vai encontrar esses espinhos, esses percalços, essas dificuldades, que são naturais em função da incompreensão de muitos espíritos ainda em relação ao objetivo final da nossa existência. Então, Amélia Rodrigues e Emmanuel nos fazem esse alerta para que nós não caiamos nessas armadilhas de interromper o nosso progresso espiritual em função da opinião alheia, de nós não atrasarmos a nossa caminhada evolutiva em função da incompreensão dos outros, que nós continuemos marchando, que nós continuemos à frente, porque muitos espíritos encarnados e desencarnados precisam de nós, precisam do nosso apoio, precisam do nosso auxílio, né? Então, que a gente não possa frear nosso trabalho junto a Jesus. Para quem quiser conhecer, a página é chamada Perante a Multidão e está no livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel através da psicografia do Chico. Então, e naquele momento em que se percebe o início talvez de uma balbúrdia, de uma dificuldade em que os discípulos estão se comunicando, mas também começa a haver um crescente de zombaria, etc. Pedro, então, visivelmente mediunizado, e ele realmente apresenta praticamente uma transfiguração, né? No próprios Atos dos Apóstolos e no livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues narra exatamente como que Pedro, naquele momento, irradiava uma luz, né? Ele estava transfigurado e passava uma sensação de muita elevação espiritual que não parecia aquele pescador humilde, ele realmente ali havia se transformado, realmente sendo conduzido por uma entidade superior que a gente desconhece qual era, e ele começa a fazer o primeiro grande discurso, né, acerca do Evangelho, não diretamente por Jesus, mas através de um discípulo, e falando sobre esse novo momento, essa nova fase que o Evangelho iria seguir. E naquele momento, ali em torno de Pedro, se reúne a primeira grande comunidade, ou o que eles chamaram da primeira grande igreja do cristianismo primitivo, que seria fundada em torno daquele fenômeno de Pentecostes, né? Então, Pedro ali realmente assume essa posição de liderança, e tem uma passagem
lindíssima que a Amélia Rodrigues fala que daquele momento ele realmente e efetivamente passa de um simples pescador para o verdadeiro pescador de homens e de almas. Porque é ali que de fato ele vai começar o seu trabalho de evangelização da humanidade junto com Jesus. Então é fantástico isso. E esse momento de Pedro, ele também fica muito representativo para nós, porque é necessário esses momentos de decisão. Em certos momentos é necessário a gente dar um passo à frente e assumir a decisão de fato de qual caminho a gente quer percorrer para a nossa existência. Se queremos partir com Jesus, se queremos seguir com os espíritos superiores, se queremos de fato arregaçar as mangas e trabalharmos no bem, na regeneração da humanidade, começando pela regeneração de nós próprios, ou se nós vamos nos recolher, fugir, com medo das zombarias, das críticas, das opiniões diversas em relação à nossa nova atitude. E Pedro realmente toma atitude, dá um passo à frente e se finca como a grande pedra angular do cristianismo nascente. E isso é um exemplo para nós também muito profundo. Então a Amélia Rodrigues, ela faz esse apanhado por Pentecostes. É claro que ela faz de uma maneira belíssima, então eu recomendo fortemente a leitura do livro. É um livro que tem uma prosa maravilhosa e, como disse no início, ela tem a capacidade de transportar a gente para aquelas paisagens, para aquele momento com Jesus, para aquela vivência com o Mestre, que parece que realmente a gente está junto a Ele. Então vale muito a pena a leitura. E agora a gente já pode começar a encaminhar para o nosso encerramento. Ficam para nós essas reflexões acerca de Pentecostes. E agora a gente vai partir para o encerramento, a gente vai agora a Graça que vai fazer a nossa prece final e conduzir a gente nas nossas irradiações, na fluidificação das nossas águas. E eu agradeço mais uma vez a companhia de todos vocês e que as palavras que aqui foram ditas possam servir de alguma forma para o nosso aprendizado, para as nossas reflexões, para a nossa caminhada com mais segurança junto ao Mestre. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Meus amigos, vamos orar. Se desejar, feche os olhos. Deixe-se envolver pelos acordes suaves da música. Mentalize a imagem de Jesus. Observe a sua expressão facial, o seu olhar, seus cabelos cor de amêndoa, partido ao meio, a moda de Nazaré. A barba espessa, mas a sua expressão é tranquila, é serena. Ele está sorrindo, os braços abertos, te convidando para um abraço. Sinta o calor dos braços do Mestre. Sinta o conforto, o aconchego do abraço de Jesus. Mestre, eu queria te pedir por todos aqueles que neste momento estão experimentando a aflição, a dor, o medo, o desconforto físico. Não posso esquecer
dos idosos que neste momento estão isolados, distantes do sorriso e da alegria dos netos e dos filhos. Jesus, apacenta as tuas ovelhas que retornam ao plano espiritual e sopra o conforto, o lenitivo da tua bênção aos seus familiares. Mestre amigo, permite que seus emissários visitem os hospitais, confortando os doentes e abençoando os profissionais da área de saúde, incluindo aqueles que trabalham na recepção, na segurança, na higienização e também nos motoristas, enfim, a todos que, como soldados, estão bravando uma batalha com o vírus que atinge a toda a nossa terra. Ó Jesus, olha pelos dirigentes da nossa nação, contemplando a eles com o equilíbrio e a lucidez nas tomadas de decisões. Que o manancial de luz, da lembrança de sua presença, chegue a todos os lares daqueles que nos ouvem, assim como dos moradores da nossa cidade, da nossa nação, e que com a força de nosso pensamento seja capaz de envolver toda a nossa terra, essa escola bendita que tanto nos ensina. Apresentamos a água para que ela seja fluidificada. Suplicamos que nela seja depositada a energia necessária, o fluido indispensável a este momento, ao nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Que a paz, a luz e a esperança envolvam os nossos corações. Muita paz.